Olá, bom dia. Bom dia. Nós combinamos ontem que que nós iniciaríamos nossa live hoje às 9 horas para falarmos de doença celíaca. E hoje eu vou responder todas, né, as perguntas que foram feitas lá. Bom dia, Wesley, personal. Eu vou responder todas as perguntas que foram feitas lá na caixinha de perguntas, tá? Então, hoje a live é só para responder aquelas perguntas que já foram feitas. Eu tenho um tempinho aqui até meu próximo paciente, então a gente vai conversar sobre essas perguntas que foram realizadas na caixinha. Daqui a pouquinho eu vou desativar os comentários, porque daí a gente fica com mais concentração aqui, né, para falar sobre esse assunto. É um assunto ainda que gera muitas dúvidas. Eu tenho um quadro de pacientes que eu atendo, né? Tá dentro do meu foco de atendimento, são pacientes celíacos. Não sei se todos já me conhecem aqui, mas eu sou celíaca, né? Sou celíaca há 7 anos, meu esposo também é celíaco há 7 anos. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu comecei a atender muito pacientes celíacos e comecei a focar o meu atendimento dentro do consultório em pacientes celíacos, né? Um dos meus focos de atendimento aí. Um assunto que eu sempre que coloco aqui na rede social, vem muitas perguntas para mim, né, muitos questionamentos. Percebo que ainda os pacientes chegam no consultório ainda muito perdidos, né, pós-diagnóstico. Alguns até ainda com diagnóstico sem fazer, mas com todos os sinais, né, com todos os sintomas do quadro de doença celíaca. Então hoje aqui a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Nós vamos falar sobre a doença celíaca, sobre o tratamento da doença celíaca, né? No que consiste o tratamento da doença celíaca. Nós vamos falar sobre a idade, né? Que muita gente me perguntou também. Aqui as perguntas estão todas colocadas. Eu vou falar sobre cada uma delas, tá? Até anotei aqui para não esquecer. Então me perguntaram também sobre a deficiência nutricional, né? Que pode ter com a doença celíaca. Não, passei pessoas falando que não conseguem emagrecer, então perguntam por quê. Lá, pessoal, nós voltamos. A gente tava com um pouquinho de probleminha aqui, né? Vamos lá ver se volta aqui. Acho que voltou, né? Então, nós estávamos falando sobre as perguntas. Então, vamos lá. A gente tinha combinado de entrar às 9 horas da manhã. E aí, daqui a pouquinho já tem paciente para atender também, né? Então, vamos à primeira pergunta que foi feita. Qual é o tratamento da doença celíaca, né? Eu acho que é uma grande dúvida de muita gente. Hoje a gente percebe que não é todo profissional que consegue tratar, né? Que tem esse conhecimento para tratar pacientes celíacos, seja nutricionistas, seja médicos também, né? Existe uma dúvida muito grande, né? Uma confusão muito grande em relação à doença celíaca. E hoje nós vamos falar aqui sobre a parte nutricional da doença celíaca, tá? Então, qual que é o tratamento da doença celíaca? Desde o começo, quando eu descobri a doença celíaca, foi um caminho de 7 anos aí, né? No início também a gente não tinha muito esse conhecimento de contaminação cruzada, então quando a gente recebeu o diagnóstico, uma das coisas que o médico falou para retirar trigo, né? Trigo da alimentação. E aí a gente não tinha esse conhecimento tão aprofundado, eu estava acho que no último ano da faculdade, e a gente não tinha esse conhecimento tão vi sobre doença celíaca assim, de forma muito passageira, né? Mas vi um pouco sim sobre isso. Tem faculdades que nem mostram, né, sobre o assunto. E a gente não imaginava que tinha todas as situações específicas em relação à doença celíaca. Então a gente foi procurar, a gente foi buscar, né? E aí, a partir disso, do diagnóstico que nós descobrimos, né? A gente foi tirar todo o trigo, né? Veio com todos os alimentos que tinham trigo na alimentação, na composição, né? Então, daí o trigo está presente no centeio, na cevada no trigo, centeio e cevada, tá? E daí o malte, porque é derivado da cevada, né? Então, o trigo está presente nesses alimentos, então a gente foi buscando, né? Buscando retirar todos esses alimentos da nossa dieta. E, além disso, a gente também começou a ler muito rótulo, né? Rótulo dos alimentos, porque o trigo, né? O glúten, ele pode estar presente, trigo, centeio, cevada, trigo, centeio e cevada pode estar presente
em todos os alimentos. Eu falo sempre que até em vinho a gente consegue encontrar glúten, né? Então a gente tem que ler rótulo de todos os alimentos. Alguns alimentos, claro, que são mais raros de encontrar, mas é importante a gente ler rótulo também. E aí nós fomos fazendo essa busca. E a partir disso, a partir da minha realidade, da realidade do meu esposo, que eu tracei os pilares, né? Então, a partir daí, eu pensei, existem pilares para tratar a doença celíaca, né? E que não tem como você deixar um paciente ali com a doença silenciada se a gente não buscar esses 5 pilares. E o primeiro deles é retirar o glúten, né? Isso é a recomendação, assim, mais importante, retirar glúten da dieta. Então, o que a gente fez, né? O que a gente faz é retirar tudo da casa, tudo dentro de casa. Para nós foi mais fácil, porque os 2 são celíacos. Mas quando é casa compartilhada, tem que ter muito cuidado em relação ao trigo, ao centeio, né? E a cevada que está presente ali, tá? Porque os traços, eles podem ficar em bancadas, eles podem ficar nos utensílios domésticos, nos eletrodomésticos, né? Então é muito interessante ter esse cuidado, né? Essa retirada, a gente já vai falar sobre o segundo pilar. Então o primeiro pilar é esse, é a retirada de glúten. Então tudo que tiver trigo, centeio e cevada tem que ser retirado, tá? Tudo da composição, tá? E ler rótulos, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu tô comendo aqui, mas aí eu compro um molho de tomate que pode ter na composição trigo, centeio, cevada, tá na composição, então a gente também tem que tirar então a gente tem que ler rótulo de tudo, até uma bala que a gente for comer, a gente tem que ler rótulo, porque pode vir na composição trigo, né? Ou centeio na composição, tá? Ou traços também. Então, o primeiro pilar do tratamento, a primeira pergunta que foi feita foi isso, né? Qual o tratamento da doença celíaca? Então, o primeiro pilar é a retirada total do glúten, tá? E aí a gente tem que ter essa preocupação, realmente retirar da casa o glúten. Se for uma casa compartilhada com pessoas que não sejam celíacas, sentar com a família, né, para conversar sobre o assunto, para conversar sobre os riscos que existem em torno disso, tá? É muito importante. De repente, levar essa família até o profissional que está atendendo você é muito importante também, para que o profissional possa conversar com ele ou com ela, tá? Porque a família, quando entende, é mais fácil você retirar. Separar suas coisas, né? Separar todos os seus utensílios, por mais que a gente saiba aí que a tripla lavagem consegue retirar, mas às vezes o descuido pode levar a gente a não fazer a tripla lavagem de forma correta com todas as etapas. Então é importante separar os utensílios de uso nosso, do celíaco, quando é casa compartilhada. Então é um pilar importante. O segundo pilar, que é a contaminação cruzada, e esse é um grande ponto que é de muita importância e que é um grande ponto aí ainda de ingestão de glúten, em que os pacientes ainda têm muita dificuldade, né? Primeira dificuldade, eu vou desativar aqui os comentários, tá? Porque daí tá entrando aqui. Então, o primeiro comentário, a primeira importância, né? O primeiro ponto aqui muito importante, além de comunicar à tua família, né, o momento que você está passando, né, a doença que você tem, é falar sobre a contaminação cruzada, porque é algo muito difícil, né, para as pessoas que estão ali do outro lado entenderem, né? Muita gente acha que é frescura, que não é tão sério assim, que só um pouquinho pode, mas eu sempre falo para quem é celíaco, quem sabe as consequências da doença somos nós, por mais que a gente seja assintomática, a gente sabe das consequências dela, né, silenciosas, mas tem consequências a médio e longo prazo e que podem trazer danos sérios à nossa saúde. Então, quem sabe as consequências somos nós. Então, somos nós que precisamos falar um não, né? Somos nós que precisamos dizer esse não ao outro. E às vezes a doença vem justamente para isso, para que a gente aprenda a entender a importância do não e a falar esse não sem culpa, saber que a gente está falando não para poder a gente ter uma saúde ali né, equilibrada, né, para o resto ali da vida, tá? E aí é importante saber não. Então, toda vez que eu coloco sobre a contaminação cruzada, é o ponto em que eu percebo que as pessoas mais falam que tem dificuldade de falar para os amigos, tem dificuldade de falar para a família. Então, é o ponto que tem que ter mais cuidado, tá? Que daí é o meio de maior contato com o glúten, porque às vezes excluir é muito fácil, né? Você vai lá, vai no restaurante, tem muitos restaurantes aí que são carnes, arroz, feijão, né? Que aparentemente não teria glúten na composição.
mas que podem ter glúten por contaminação, tá? Então aí é o ponto mais importante que o paciente tem que ter. Até o segundo pilar, até poderia ser o primeiro, né? Porque é de tão importante que é, tá? É a contaminação cruzada. Então deixar todo mundo ciente, falar, né? Falar realmente o que você está passando, falar realmente a tua doença, né? O teu quadro. A gente tem mania de esconder as coisas, né? De não compartilhar as nossas coisas com o outro. Mas nesse momento, em relação à saúde, é importante a gente chegar e falar. Então, chegar para o nosso amigo, né, para a pessoa com quem está ao nosso redor ali e falar: olha, eu sou celíaca, é uma doença autoimune, é uma doença que traz prejuízos nutricionais muito graves, prejuízos de saúde muito graves, e eu, infelizmente, não posso comer de tudo, não posso comer. Né, talvez você não conheça a doença, talvez você ache que isso é exagero, mas eu sei que não é, porque eu já fui orientada por profissionais da área, já busquei sobre o assunto, então sempre coloca isso. Pronto, a partir do momento em que você coloca a verdade, o outro vai entender, mesmo que ele não entenda, ele vai aceitar, tá? E o mais importante é aceitar, não é entender, né? Então, a contaminação cruzada, existe uma tripla lavagem, que é uma metodologia de lavagem dos utensílios, né? Ou bancadas, que faz a retirada desse glúten e coloca ali uma porcentagem bem baixa, que é uma porcentagem mais tolerante ao celíaco. O grande ponto aqui é que a tripla lavagem é um procedimento, então às vezes é viável para fazer quando a gente está em viagem, quando a gente vai visitar alguém, mas para fazer em casa é um procedimento mais longo, então às vezes é interessante até mesmo separar tudo, tá? E ele é um procedimento que pode ser feito com vidro, né? Embora a gente saiba que algumas formas que são utilizadas, lasanhas que as pessoas fazem frequentemente, tem que ter muito cuidado, tá? Na hora de fazer a higienização e aí depois colocar esse utensílio de uso só seu, depois que fizer a tripla lavagem, tá? Então, vidro dá para fazer em inox também. Recentemente teve uma nutricionista que fez que lançou um estudo, né? Um estudo científico dentro do TCC dela, em que ela provou, através desse estudo científico dentro da faculdade dela, que é possível fazer a tripla lavagem com inox e com alumínio, então já é uma notícia boa para nós, né? É um conforto, né? De que já dá para baixar para menos do que 10 partes por milhão, que é a tolerância de muitos, né? E que já dá para baixar para menos do que 10 partes por milhão a quantidade de glúten presente nesses materiais, né? Nessas superfícies. Então, inox e alumínio, ela comprovou isso, né? Dentro do estudo dela. Então, hoje a gente pode fazer tripla lavagem em inox, alumínio, vidro, tá? Mas infelizmente ainda não tem nada comprovado com madeira e plásticos, tá bom? Então, esses daí a gente realmente faz troca total para o nosso uso e para não usar de forma compartilhada, ok? Mármore também, né? Ela fez também no estudo científico dela, né? Ela aplicou também e também deu certo para 10 partes por milhão. O que acontece em relação a isso, tá? Existem estudos científicos que falaram, né, eu sempre cito esse estudo que eu acho muito interessante, do Dr. Alessio Fasano, que é um estudioso da área de doença celíaca, em que ele fez estudos de 50 miligramas e abaixo de 50 miligramas em alguns pacientes, em alguns grupos de pessoas que eram celíacas. E abaixo de 50 miligramas, essas pessoas não reagiram à presença de glúten ali na composição, né, nas superfícies e tudo. Fez a ingestão desses alimentos que tinham abaixo de 50 miligramas e aí essas pessoas não tiveram as velocidades atrofiadas. Porém, uma dessas pessoas teve essas velocidades atrofiadas com menos do que 10 miligramas. Então, o que diz? Hoje a gente tem um nível, né, de 10 partes por milhão aí de tolerância do celíaco, né? Mas o que a gente tem que entender é que a gente não sabe se todo mundo reage da mesma forma. Então, quanto mais a gente minimiza essa ingestão, né, quanto mais certeza a gente tem que o alimento não tem glúten, melhor mais seguro é também, tá bom? O que eu vejo aqui na prática clínica é que a gente já teve paciente com doença celíaca refratária, em que a gente teve que trocar bastante coisa, porque permanecia, né, ano a ano, fazia exames e permanecia com os mesmos sintomas, tá? E a gente foi trocando e aí melhorando cada vez mais essa questão da contaminação cruzada, tá? Então hoje é possível fazer, se você quer ter acesso à tripla lavagem,
Coloca lá no Google, manual de tripla lavagem, vírgula, Flávia Anastácio, que é a autora do manual, e daí você já vai encontrar o manual completo, tá bom? O terceiro ponto aqui, que a gente fala do pilar, é excluir os industrializados. Então, aqui também é outro grande ponto que os celíacos têm bastante dificuldade. Então, muitos celíacos, o que fazem? E aqui vai encontrar outra pergunta que foi feita, né? Muitos celíacos, eles trocam a alimentação que eles faziam antes com glúten, que era industrializada, por alimentação com glúten, que é industrializada. E aí, ou eles fazem, ou eles nunca comeram industrializados, mas quando se viram sem, vão comer industrializados. E aí, o que acontece? Cada industrializado, cada produto industrializado, seja qual for, tá? Ele tem traços. Embora sejam traços mínimos, né, permitidos pela nossa legislação, né, eles têm traços. Porém, quando a gente ingere vários desses traços durante o dia, a gente pode estar se contaminando com mais do que o tolerável por nós, né? E aí pode sim a gente pode sim ter uma reatividade da doença, né? Pode agir ali nas nossas velocidades intestinais e aí permanecer com a doença ativa, né? Então é importante a gente retirar parte dos industrializados e voltar à nossa comida de verdade, né? Que aí são os tubérculos, né? Os folhosos, as carnes, que é a comida de verdade da nossa composição alimentar, tá? E aí deixar os industrializados para, né, algum momento ali esporádico, né, de vez em quando ali, mas não colocar isso como base, tá? E quando eu falo alimentos industrializados, eu falo de tudo, né? Macarrão, são as massas, são os pães, biscoitos, bolachas. Porque a gente não pode esquecer que tudo tem traço de glúten, né? Tudo que passa pela indústria tem traço, mesmo os que são minimamente processados, como o café, né, o cacau, né? Tudo que é minimamente processado, ele tem traços mínimos, né, toleráveis por nós, mas tem. Só que quando a gente começa a ingerir muitos desses traços durante o dia, tem pessoas que ingerem pão de manhã, pão à tarde, pão à noite, biscoito à tarde, né? Aí almoça macarrão, aí toma alguma bebida que também, né? Bebida que também tem, possa ter que tenha de soja, que possa ter traços também na composição, que vai ter mínimo, mas vai ter mesmo sendo gluten free, tá? E aí, quando vai dar, no final do dia, dá uma quantidade aí de glúten, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Fora que os alimentos industrializados, eles não têm tantos nutrientes de vitaminas e minerais como tem os alimentos de verdade. E é um grande ponto do paciente celíaco, porque ele tem deficiência nutricional, tá? Então, o terceiro pilar aqui que a gente vai falar, o quarto pilar que a gente vai falar, é justamente isso, é repor vitaminas e minerais. Então, muitos pacientes celíacos têm deficiências nutricionais gravíssimas, né? B12, vitamina C, que eu tenho percebido agora bastante também no consultório, vitamina D, ela é absorvida lá no intestino delgado, então ela precisa do intestino delgado ok, né, íntegro, para poder ser absorvida, e o nosso intestino delgado ali, quando a doença está ativa, ela impede essa absorção. A B12 também, né? A B12 também precisa do intestino delgado íntegro, do estômago íntegro, com pH íntegro, para que haja a produção do fator intrínseco e se junte ao B12 para que haja a absorção dela no nosso intestino. Então, muitas vezes a gente está ingerindo glúten e aí acontece o refluxo, né? O refluxo é um dos sintomas também do consumo do glúten por paciente celíaco. E aí a mudança de pH gástrico e aí a mudança na absorção também da vitamina B12, tá? Então é muito interessante também fazer essa reposição dessas vitaminas. Então B12, vitamina D, o zinco muitas vezes está depletado, a vitamina B9 também, às vezes a vitamina K, a vitamina C tem percebido bastante aqui porque ela é um antioxidante, então por ser uma doença autoimune ela vai carregar bastante esses antioxidantes, né? Então é importante também fazer a reposição. E aí é muito importante isso também. E também dar um bom suporte de proteína, né, de gorduras boas, né, poliinsaturadas, de proteínas de boa qualidade, de fácil digestibilidade e bons carboidratos. O que acontece com o paciente celíaco? Muitos deles têm intolerâncias a carboidratos, né, sacarose, frutose, até outros, né, que aí entra também os FODMAPs, tá? Então, é muito importante que o paciente faça esse acompanhamento mesmo nutricional para saber a individualidade de cada um, tá? Então, muitas vezes não é só... Às vezes o paciente fala, mas... Às vezes a pessoa fala, né? Manda mensagem que fala, mas eu tô tirando tudo de casa e ainda tenho reações alimentares. Então, as reações vão além só
do glúten, tá? Para quem é celíaco. Então, geralmente vem alguma intolerância ali associada a paciente celíaco. Então, é importante muito bem avaliar isso, tá? Proteína, é importante saber qual é a tolerância do tipo de proteína de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, tem pessoas que têm reações a proteínas vindas de grãos, então a gente faz ali um equilíbrio em relação à ingestão de grãos. Tem pessoas que têm alguma dificuldade de digestibilidade de proteínas de carnes, né? Então a gente faz ali um equilíbrio da ingestão dessas carnes, tá? Então tem que ver, isso é muito de pessoa para pessoa, que às vezes retira tudo de casa, faz todo o processo, né, de retirada e ainda assim mantém algumas reações alimentares que nem sempre estão associadas somente à doença celíaca, somente ao glúten, trigo, centeio e cevada, tá bom? As etapas, aqui outra pergunta que foi feita, né? Qual que é a deficiência nutricional que pode ter? Até respondi na primeira pergunta lá. Mas essa pergunta é muito interessante, porque vem uma gama de deficiências nutricionais, B12, né, como eu citei agora há pouco, vitamina D, a vitamina K pode também estar depletada, né, diminuída, a vitamina B9, o ferro, né, muitas vezes a pessoa descobre a deficiência, a doença celíaca através de uma anemia, né, através de uma deficiência ou de B12 ou de ferro, tá bom? Então também são vitaminas que podem estar associadas. E eu tenho visto bastante também agora deficiência de zinco e vitamina C de pacientes celíacos, tá? E um pouco também de magnésio, também tenho visto bastante isso, tá bom? Aí é porque a gente tá falando de vitaminas e minerais que são interdependentes, então quando uma cai, as outras caem também, tá bom? Outra pergunta que foi feita aqui pra mim, não consigo emagrecer após o diagnóstico de doença celíaca. Sinto muita fome, algo ainda pode estar errado? Sim. O que acontece com o quadro de doença celíaca? Aqui pode ter alguns casos, tá? Não sei de qual cidade você é e tal. Aqui pode ter alguns quadros que você ainda tenha. Quadro de hipoglicemia, né? Então dá bastante fome, bastante fraqueza, cansaço, fome. O paciente tem que ficar comendo toda hora. É muito comum o quadro de hipoglicemia na doença celíaca, tá? Então tem que investigar, tá bom? Vai num bom nutricionista, num profissional para te ajudar a investigar, porque se for feita essa desconfiança, ele vai te encaminhar para o médico e aí vocês, né, tanto o nutricionista quanto o médico, junto com você, vão a te ajudar a tratar, tá? Então a hipoglicemia pode ser um dos motivos. A intolerância alimentar, tá, pessoal? Muito comum o pessoal ter intolerância alimentar à sacarose e à frutose. E aí o paciente tem essa fome incessante. Vejo muito isso na minha prática clínica, tá? É uma fome que não cessa, que não acaba, sente vontade de comer toda hora. Então aí pode ser um quadro de intolerância alimentar, ou a sacarose, ou a frutose, tá? Outro ponto também, deficiência nutricional, a de B12, a vitamina D, também pode dar essa fome, que às vezes nem é fome, é uma fraqueza, e aí você confunde com a fome, tá? Dá uma fraqueza, uma letargia, né? Um cansaço, e você já acha que é fome, tá? Então pode ser deficiência de ferro ou de B12, ou uma deficiência de vitamina D também na composição, no seu quadro, tá? Outro ponto também importante aqui, diabetes tipo 1 também. O diabetes tipo 1 é muito comum a gente ver em consultório. O diabetes tipo 1, ele é um quadro autoimune, então que alguns pacientes celíacos também pode vir a ter, né, um insulino dependente. Então, às vezes, pode também ser um quadro de diabetes, tá? E aí é interessante nutricionista, médico, para te avaliar e entender qual que é o teu quadro específico, tá bom? Então, você que perguntou sobre esse ponto, eu sempre indico você a procurar um profissional para te ajudar a identificar, mas pode ser uma dessas situações, tá? Outra coisa, ingestão alta de carboidrato, né? Você também pode ter uma ingestão alta de carboidrato que não te sustenta, né? Com baixo teor de fibras, que é o que acontece com muitos celíacos, e aí você vai sentir fome toda hora. Muito, 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 muito comum aqui, tá? Em consultório, vejo muito isso na minha prática clínica. Pessoas que comem muito carboidrato, um alto teor de carboidrato, baixa quantidade de proteína, muito baixa. A de gordura até bate bastante, né? Mas às vezes até demais, até ingere gordura demais porque ingere muito alimento industrializado, mas ingere muito alimento, fonte de carboidrato, poucas fibras, né? Poucas fibras. E aí tem essa fome, porque o carboidrato, a digestibilidade dele é mais rápida, né? Então tem essa fome o tempo todo, tá? E aí gera uma deficiência nutricional, porque não está ingerindo todos os alimentos que deveria, né? Não está ingerindo tanta proteína quanto deveria para fazer essa sustentação, tá? Então, melhorar essa questão
dá fome, dá mais saciedade, então daí começa a ter muita fome, tá bom? Engordei quase 10 quilos após o diagnóstico e fiquei constipada. Já falei, já fiz de tudo e não melhora. O que que acontece com esse quadro aqui? Primeiro ponto, quando você fala que engordou quase 10 quilos após o diagnóstico, significa que você trocou uma alimentação industrializada, ou às vezes nem era industrializada, por uma industrializada, tá? Então você aí, eu falo que a dieta sem glúten não emagrece, né? O que emagrece é a mudança de estilo de vida, é a mudança alimentar, que pode ser sem glúten ou com glúten, tá? O que acontece que paciente que engorda após diagnóstico de doença celíaca é que vai ingerir muito produto industrializado, que é rico em carboidrato, carboidratos que não tem o mínimo de fibra possível, tá? Carboidratos ali super simples, né? Então ingere muito carboidrato, ingere pouca proteína, então é muito comum o paciente ingere pouca proteína, pouca fonte de proteína, é muito macarrão, é muito pão, é muito biscoito, muito. Então assim, é o foco, né? A gente perde e muitas vezes a gente nem ingeria tanto, né? Muito assim. A gente perde aquilo e a gente vai focar no quê? Naquilo que a gente perdeu. Então a gente foca nas massas, né? Nos pães, que é aquilo que a gente perdeu. Então a gente foca no que perdeu, não foca no que ganhou, no que a gente pode ter, no que a gente ainda tem de possibilidades, né? Que são as carnes, as frutas, as hortaliças, tudo isso a gente ainda tem. Mas o que a gente faz? A gente foca naquilo que a gente perdeu. Então a gente perdeu o glúten, que está presente nas massas, então a gente vai comer o quê? Massa. Massa sem glúten. A gente não pode esquecer, o glúten ele é uma proteína, tá? Então às vezes você engorda porque você ingeria até mais proteína do que você está ingerindo agora, porque agora os alimentos industrializados eles são feitos de farinha de arroz, que tem menos proteína e mais carboidrato, né? E você está ingerindo ali goma xantana, que tem menos proteína e mais carboidrato, né? E aí está ingerindo mais, né, fécula de batata, que tem mais carboidrato do que proteína. Então a gente está trocando uma proteína, né, no glúten, por um carboidrato, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. É por isso que engorda. É porque começa a ingerir muito industrializado. E isso é muito comum nos pacientes celíacos, tá? E gera intolerância alimentar porque ingerem muito carboidrato. Então é muito pão, muita massa, né, muito macarrão, muito biscoito. E aí o paciente fica naquilo, só de comer aquilo, só de comer aquilo. Ah, mas eu vou para um evento e aí fica chato, leva pelo menos um biscoitinho, leva uma fruta picada, né? Não dá trabalho, a fruta picada, leva a fruta inteira para você comer, né? Uma hortaliça ali, uma cenourinha baby, né? Para levar. Então se leva alguma coisa ali que, ou se vai fazer um pão, mas faz um pão ali com um grão, né? Uma hortaliça na composição desse pão, né? Uma couve ali, um brócolis, né, na composição, mas evita comer tanto alimento industrializado e tanto carboidrato assim. É por isso que engorda, quem ingere muito carboidrato e muita pouca fibra. Então a tua constipação muito provavelmente vai ser por isso, tá? Ingere pouquíssimas fibras, muita gordura, a gordura também leva à constipação, tá? Enfim, tem que avaliar, pode ser outras intolerâncias alimentares, podem ser alergias alimentares, tem que avaliar o teu quadro também, tá? Aqui tem outra pergunta também que foi feita, tem idade definida para se manifestar a doença celíaca? Não tem idade definida. A doença celíaca, ela é uma doença que pode acometer crianças, jovens, né, ou pessoas idosas. O que acontece é que geralmente o diagnóstico fica tardio, então os sintomas não são levados em consideração por muitos profissionais quando é criança ou quando é adolescente. E aí hoje a faixa etária que a gente mais consegue descobrir aí é de 25 anos a 40 anos, que é o que a gente mais recebe aqui no consultório, é o que mais a gente percebe lá fora também, tá? Mas a doença tem pessoas de 60 anos que vêm aqui com diagnóstico fechado com 60 anos, tá? Que às vezes conviveu com a doença a vida inteira, com a sintomatologia a vida inteira, e nenhum profissional se deu conta de que a doença tem um paciente que tem 65 anos, ele foi diagnosticado com doença celíaca com 65 anos, e ele teve quadros a vida inteira, né? Quando a gente comentava sobre os sintomas, ele teve quadro a vida inteira, né? De sintomas da doença celíaca, e só foi descoberto aos 65 anos de idade dele, porque foi descoberto diabetes, e aí foi investigar, um paciente, né? Foi investigar e aí descobriu também que tinha doença celíaca associada, né? Então, não existe idade definida não, tá? Crianças, hoje a gente tem recebido bastante aqui crianças também, né, de 2, 3 anos com diagnóstico de doença celíaca, tá?
Então, não existe idade. O que existe é uma falha na hora de rastrear a doença, né? Ou na hora de pesquisar a possibilidade de ter a doença, e aí o paciente fica com diagnóstico tardio. Então, geralmente a gente está descobrindo ali, tô com 36 hoje, eu descobri com 29 anos, né? Tem 7 anos. Então, eu descobri mais tardio, mas eu tinha sintomas desde criança, né? E aí o diagnóstico fica tardio, mas não tem idade não, tá? É uma doença autoimune e que geralmente ela é ativada, ela tá ali, às vezes não é ativada, mas que pode ser ativada geralmente após algum estresse, né? Geralmente após alguma gestação, algum estresse que a pessoa passou, alguma perca, mudança de cidade. E aí a doença ela é engatilhada, ela é ativada. E aí a sintomatologia fica bem mais aguçada, né? Bem mais ativa, e aí é onde é feito o rastreamento, tá bom? Pessoal, hoje a nossa live era só para responder essas perguntas, tá? Espero que tenha ajudado bastante vocês. Eu vou deixar gravada aqui no meu Instagram, tá bom? Obrigada pela presença de quem esteve aqui comigo. Grande abraço e a gente se vê. Se você tem dúvidas sobre contaminação cruzada, sobre doença celíaca, sobre tudo, né? Em relação à doença celíaca, eu tenho um canal do YouTube onde eu falo bastante sobre o assunto. Aqui no meu Instagram também tem bastante coisa sobre o assunto. No meu site também, nutri.julianasouza.com.br. Eu tenho um site e um blog lá que fala tudo sobre doença celíaca também. Tem bastante coisa, inclusive, em relação a isso, artigos sobre isso que eu escrevi, tá? E tem um canal do YouTube também, tá? Nutricionista Juliana Souza, que vocês podem buscar lá tudo, né? Vídeos que tem lá toda semana sobre saúde e qualidade de vida, tá bom, pessoal? Grande abraço!